Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao canal do Eneagrama na Prática. Aqui onde eu, André Guimarães, vou te ajudar a colocar essa ferramenta de forma concreta no seu dia a dia. Mas antes eu quero te convidar a curtir logo esse vídeo, que eu tenho certeza que ele vai ser muito revelador para você. E outra coisa também, se ainda não se inscreveu no canal, pelo amor de Deus, garante logo que você vai ficar por dentro de todas as novidades do mundo do Eneagrama, se inscrevendo e clicando no sininho para você ficar sempre por dentro dos vídeos que vão saindo aqui, tudo bem? E eu vou trazer hoje quais são as principais diferenças entre dois tipos do Eneagrama que confundem muita gente. E aí, eu sei que é fácil de confundir porque os dois são do centro visceral. São os tipos 1 do Eneagrama e o tipo 8 do Eneagrama. E agora eu vou falar um pouquinho sobre alguns aspectos que são diferentes entre eles e que vão te ajudar a perceber se você está com dúvida de qual é o seu perfil, a clarear isso ou a ajudar você a aprender um pouco mais sobre esses dois perfis que realmente têm muitos pontos em comum. Bom, eu vou começar falando do tipo 1, sobre para onde vai o foco do tipo 1. O foco do tipo 1 está sempre naquilo que precisa ser melhorado. Então as pessoas do tipo 1, elas têm uma tendência a olhar para todo aquele cenário e, independente do quão as coisas sejam maravilhosas, ela vai ver aquilo que pode ser melhorado, ou seja, aquilo que seria o erro. Então o tipo 1 é aquele que entra numa sala e aí faz a inspeção da limpeza e diz assim, nossa, a limpeza poderia ter ficado boa se não tivesse deixado lá naquele cantinho aquela sujeira acolá. Já o tipo 8, ele é um tipo mais de ação e realização. Portanto, o foco dele é no fato de realizar as coisas. Então, o tipo 8 poderia tranquilamente entrar na mesma sala e dizer, nossa, a sala está limpa. Ótimo. Porque para o tipo 8 é mais uma visão geral do resolveu ou não resolveu o problema. Qual é o problema? É a sala estar limpa ou a sala está suja? A questão do tipo 1 não é simplesmente limpar ou não limpar a sala. A questão do tipo 1 é limpou como eu teria limpado ou não? Então esse é o principal ponto de diferença entre esses tipos. Vai aí um segundo aspecto que diferencia também bastante eles dois. A questão do julgamento. A pessoa do tipo 1 do Eneagrama, ela se preocupa com o julgamento que os outros fazem sobre ele. No sentido de perceber, será que as pessoas estão me considerando uma pessoa correta, digna, valorosa, uma pessoa certa, educada? Então, para o tipo 1, o julgamento do outro tem um impacto, sim, nas decisões e na maneira como ele se vê. Inclusive, ele também tem um senso de julgamento interno muito forte. Ele também tem um crítico interno muito forte, que fica constantemente julgando suas ações entre certo e errado. Já o tipo 8, apesar de gostar das coisas justas, ele não vai ficar nessa coisa de será que eu fiz o certo? Será que eu fiz o errado? Não vai ter voz alguma na cabeça do tipo 8 dizendo você errou, viu? Você poderia ter feito melhor. Você poderia ter agido dessa maneira. De forma alguma. Essa crise de consciência pode acontecer em momentos muito pontuais se o tipo 8 perceber que foi injusto com alguém. Mas não no fato de ficar pensando se foi certo ou errado. Não. O tipo 1, ele tem esse crítico de forma constante, ou pelo menos com muita frequência. O tipo 8 quase nunca vai ter esse crítico. Ele simplesmente faz o que ele considera que é para ser feito e ponto. O tipo 1 recebe os julgamentos externos e influenciam esses julgamentos na sua decisão. Já o tipo 8 não está nem aí para o julgamento externo e às vezes faz até questão de fazer o contrário do que as pessoas esperam dele. O tipo 1 gosta de seguir regras e gosta de manter essas regras. E ele tanto usa essas regras consigo sendo o exemplo, quanto exige isso do outro. Já o tipo 8 pode até gostar de impor regras, mas é o primeiro a quebrá-las. Ele só vai seguir essas regras se fizer sentido para ele. Caso contrário, não tem porquê. Outra coisa que a gente vai perceber também de diferente entre eles é a expressão da raiva.
O tipo 8 tem o que nós chamamos do famoso sincericídio. Pensou, falou. Pensou, falou. E a raiva vai do mesmo jeito. Tô com raiva, falo. Esvazio e ponto final. O tipo 1 não. O tipo 1 pensa, a raiva vem, mas ele segura se ele achar que aquilo vai trazer um julgamento diferente do que ele espera dos outros. O tipo 1, se ele perceber que ao falar aquilo, ele vai ser julgado como uma pessoa ruim, incorreta, injusta, ele trava. Obviamente o corpo dele denuncia, porque ele fica todo vermelho, mas ele tenta segurar essa raiva. E normalmente ele vai explodir quando chegar em casa. Isso vai gerar uma outra diferença entre esses dois tipos. O 8 normalmente fala o que tem que falar e não passa recibo. E depois diz assim: olha, eu não gostei disso. Pronto, falei o que eu tinha para falar. Agora, vamos tomar uma cerveja. Já o tipo 1, não. O tipo 1, até por ter essa dificuldade de falar tudo que ele gostaria, na intensidade que ele gostaria, para não ser julgado como uma pessoa ruim, negativa, injusta, ele mesmo quando fala, é como se ele falasse 80%, mas ele segura ali ainda uma coisinha. E às vezes, por mais que ele fale tudo, ele ainda fica com aquele pensamento: mas será que fulano vai fazer o certo? E o que acontece? Isso gera um certo ressentimento. Ou seja, o tipo 1 fala, diz tudo, mas é aquilo que ele diz. Ele pode até perdoar, mas ele não esquece. Então, é provável que depois de um tempo, se você cometer algum erro parecido, o tipo 1 vai lembrar tranquilamente daquele dia, daquele momento e vai apontar para você. Então, tipo 8, fala o que tem que falar e acabou a história. Tipo 1, fala o que tem que falar, mas acaba guardando um ressentimentozinho, não perdoa com facilidade. Então aí foram os principais aspectos que a gente viu. O foco na melhoria contínua, no que pode ser melhorado, o foco no resolver a situação. A questão da raiva, eu explodo, eu implodo. E eu guardo essa raiva. Eu seguro ela até não dar mais. A questão da necessidade de atender o julgamento. O tipo 1 acaba ouvindo o julgamento e sendo influenciado por ele. O tipo 8 não está nem aí. O tipo 1 tem um crítico interno. O tipo 8 faz o que ele acredita que é para ser feito e não tem crítico interno algum. Então esses são alguns dos principais aspectos que eu trouxe para você para te ajudar a diferenciar entre o tipo 1, que gosta de regras e segue as regras, e o tipo 8, que gosta de impor as regras, mas não aceita que tenha que seguir as regras. Ele quer ser do jeito que ele é. E aí, gente, eu espero ter ajudado você a diferenciar o tipo 1 do tipo 8 e acabar essa dúvida de uma vez por todas. Por isso, se você gostou desse vídeo, aproveita agora, deixa o like se você ainda não deixou, e outra coisa, compartilha com todo mundo, porque pode ter muita gente que tu nem conhece e que tem dúvida nesses perfis, e você pode ajudar. Então não fica pensando para quem você vai compartilhar, só compartilha para o máximo possível de pessoas. Convida as pessoas aqui para o canal, aproveita, se inscreve e clica no sininho, e a gente se encontra no próximo vídeo. Afinal de contas, o Enneagrama ele mudou minha vida e ele pode mudar a sua também.